A gente vai então agora começar no laboratório a ver a parte de análise quantitativa, né? A gente viu ainda durante as aulas presenciais as análises qualitativas, que são aquelas que apenas detectam se uma determinada espécie está presente ou não numa amostra. A análise quantitativa não vai só dizer se a espécie está presente, mas vai dizer quanto dessa espécie está presente naquela amostra. Então, a gente tem aqui, ó, a química analítica, que é o ramo, né, que trata da identificação, que é a análise qualitativa, que a gente viu no começo do semestre, né? Detectamos presença de ferro em farinha de trigo, presença de fósforo em farinha de peixe, e assim vai. Ou a quantificação, né, que é a análise quantitativa, né, das espécies ou dos elementos químicos dentro de uma amostra. E aí tem uma aplicabilidade em várias áreas da ciência, né? Na biologia, na geologia, nas ciências do meio ambiente, engenharia, medicina. E aqui, ó, na agricultura se colocou aqui ciência dos alimentos e controle de qualidade, que é o que, então, como a gente já disse, a respeito à engenharia de alimentos. Ela é empregada quando a gente pretende só determinar ou identificar, né, quais as espécies ou os elementos químicos presentes numa amostra. A gente pode determinar átomos, moléculas, né, e a origem da amostra, tanto faz ser mineral, animal, vegetal. Existem métodos que englobam qualquer tipo de amostra e qualquer tipo de analito, né? Essa espécie que a gente quer determinar dentro de uma amostra, a gente chama de analito. Tá? Então, por exemplo, tem uma amostra que é, sei lá, leite. Minha amostra é leite. E eu quero determinar o teor de gordura dentro do leite. Então, o meu analito é a gordura. A minha amostra é o leite. Além disso, ainda tem o que a gente chama de matriz. Porque, por exemplo, dentro do leite não tem só gordura. Tem proteína, tem água, tem alguns sais minerais. Então, todos esses elementos que estão compondo a minha amostra, a gente chama de matriz. E aquele específico que eu quero determinar, ou simplesmente a presença dele na análise qualitativa, ou a quantidade dele na análise quantitativa, é o meu analito. E aí, como a gente já falou, a análise quantitativa vai determinar a quantidade. E aí, justamente por se determinar a quantidade, a gente precisa, né, para isso, que as nossas medidas tenham exatidão. Então, a gente pode determinar essa espécie, esse analito dentro da nossa amostra, através da sua concentração, ou através do volume desse analito dentro da amostra, ou através da massa dessa substância específica que a gente quer determinar. Os métodos analíticos são divididos em dois grandes grupos, os chamados métodos clássicos e os métodos instrumentais. Aqui, na química analítica aplicada à engenharia de alimentos, a gente vai se deter aos métodos clássicos. Basicamente, dois grupos, que é a gravimetria e a volumetria. A gravimetria, ela determina a quantidade do analito dentro de uma amostra através da medida da sua massa, né, do seu peso. Tá? Então, vamos medir o peso daquele analito dentro da amostra. Geralmente, a gente pode fazer por precipitação, separa o analito da amostra por uma reação de precipitação, separa o precipitado da solução, seca e pesa, e aí a gente tem a condição de saber o teor daquele analito. Ou por volatilização. Por exemplo, a determinação de umidade, né? Eu preciso que o meu analito seja volátil. Então, por exemplo, a água é volátil, eu pego a minha amostra, peso, aqueço a uma temperatura X, que garanta que a água seja volatilizada, e só ela, e mais ninguém da amostra. E aí, por diferença de peso, a gente descobre a quantidade de água que tinha lá. E a volumetria, que vai ser a medida do volume. Na realidade, a volumetria é um método de comparação. A gente faz com que a nossa amostra reaja com uma solução de concentração conhecida, chamada de solução padrão. Essa solução, ela deve ter algo nela, né, ou uma espécie química que seja seletiva ao reagir com o analito. O que quer dizer isso? Que dentro da amostra, a minha solução padrão vai reagir só com o analito, seletivamente. Tá? Então, pelo tanto de volume de solução que eu utilizei para fazer aquela reação se completar,
a gente consegue descobrir a concentração. Tá? Então, os métodos clássicos, eles são relativamente simples, usam equipamentos relativamente baratos, têm uma boa confiabilidade de resultados, tá? E também empregam a separação dos componentes de interesse do meu analito, ou por titulação, né? Aliás, desculpa, ou por precipitação, extração, destilação, ou ainda posso, pela sua reação seletiva com uma determinada solução conhecida, com concentração exatamente quantificada. Como a gente precisa de exatidão nas medidas que nós vamos fazer, tanto da amostra, quanto das soluções utilizadas, quanto do analito, a gente vai utilizar determinadas vidrarias que não chegamos a utilizar lá na análise qualitativa. Tá? Então, vamos começar a ter um contato com o tipo de vidraria utilizada na análise quantitativa dos métodos clássicos da química analítica. Primeira coisa, a pipeta volumétrica. Vejam que o nome está dizendo, ó, volumétrica, porque ela mede volumes. Ué, mas qualquer pipeta mede volume. A pipeta volumétrica é uma vidraria de precisão. Então, ela tem uma exatidão maior do que, por exemplo, a pipeta graduada ou a pipeta de Pasteur. Então, na análise quantitativa, sempre que nós formos medir as nossas amostras, né, a alíquota das nossas soluções amostras ou de qualquer outra solução que participe da reação, a gente precisa ter a certeza de que aquele volume é muito exato. Então, a gente recorre a uma pipeta volumétrica. São pipetas que não tem uma graduação, ela não tem uma escala, né? 1 ml, 2 ml, 3 ml ao longo do seu corpo, diferente da pipeta graduada. Porém, elas são feitas de forma que essa área interna dela tenha um volume fixo e determinado. Tá? Então, por exemplo, esse desenho aqui está representando uma pipeta volumétrica de 10 ml. Elas sempre são um corpo longo, cilíndrico, e no meio há um abaloamento. E existe aqui uma marquinha chamada marquinha de aferição. Significa que da pontinha dela até essa marquinha, essa pipeta aqui mede 10 ml. Tá? Então existem pipetas de vários tamanhos, que pode medir de 1 até 100 ml. Tá? Então aqui, ó, tem várias pipetas de vários tamanhos que a gente está vendo aqui. Tá? Então, é um instrumento de precisão que serve para medir e transferir volumes, tá? Tanto de solução amostra ou da amostra pura para recipientes que a gente precise para fazer com que a reação do método analítico aconteça. Quais são as instruções para a gente usar uma pipeta? Então, primeiro, a gente vai transferir a quantidade de líquido que a gente precisa pipetar para um beck. Por exemplo, eu tenho uma solução amostra e eu quero retirar uma determinada quantidade, que a gente chama de alíquota, para transferir para um Erlenmeyer, onde vai acontecer a reação com a solução padrão numa técnica de titulação. Então, eu não vou colocar a pipeta lá no frasco onde está a amostra. Tá? Eu preciso, primeiro, tiro essa amostra, coloco num becker, para depois pipetar. Eu não coloco a pipeta lá porque eu posso contaminar a amostra. Então, a gente não deve colocar a pipeta dentro do frasco da amostra ou da solução que a gente quer retirar uma quantidade fixa. Segundo, eu vou fazer com que essa solução que está lá no becker passe para o interior da pipeta utilizando uma pera de borracha ou qualquer outro dispositivo de sucção. Tá? Então, a gente não deve sugar utilizando a boca para encher a pipeta. Usa-se uma pera ou um dispositivo qualquer de sucção. Então, a gente vai primeiro pegar pequenas quantidades e depois fazer com que ela toque todo o interior da pipeta, né? A gente vai girando a pipeta inclinada para que a solução umedeça todo o seu interior. E aí descarta aquela pequena quantidade. Faz isso umas 2 ou 3 vezes. E aí depois, né, que você já ambientalizou, a gente chama isso de ambientar a pipeta, tá? Você vai poder enchê-la e deixar que ela passe um pouquinho da marca de aferição, para garantir que não ficou ar dentro da pipeta. Você tira, enche totalmente de volume,
passa um pouquinho da marca de aferição e depois você retira a pera e com o dedo você tampa a parte superior da pipeta para impedir que o líquido saia de dentro dela. Depois você vai controlando com com o dedo até que o líquido atinja a marca de aferição, o menisco atinja a marca de aferição. Sempre a parte inferior do menisco do líquido é que deve ficar igual à marca de aferição, né? Tocando a marca de aferição. Depois você limpa o excesso na parte externa utilizando um lencinho de papel. Encosta a ponta da pipeta na parede interna do becker ou do Erlenmeyer do frasco para o qual você vai transferir a sua solução ou a sua amostra, tá? E depois você simplesmente tira o dedo lá da parte superior da amostra e deixa que o líquido escoe para dentro do frasco que vai receber a solução, tá? Aí depois você pega a pipeta e lava, né, para depois você guardar, tá? Não deve em forma alguma soprar a última gotinha que fica lá, né? Ah, ficou uma gotinha aqui na pontinha, vou soprar. Não, não faça isso, porque o volume interno da pipeta ela já foi preparada, ela já foi produzida para que aquele volume interno contenha aquele volume que ela está marcando, incluindo aquela gotinha que não caiu, tá? Então não sopre para que caia até a última gotinha. Outra vidraria de precisão que a gente usa na análise quantitativa é a bureta. A bureta é um vidro cilíndrico cheio de marcações de volume com uma torneira, tá, na sua parte final, tá? Ela serve para quê? A primeira coisa é aferir uma dosagem correta de um determinado volume, tá? Então, ela também serve para transferir líquidos, assim como a pipeta volumétrica. Mas além de transferir líquidos, ela serve para utilizar numa técnica que se chama de titulação. O que é essa técnica? Olha, é exatamente a técnica que se usa em toda a análise volumétrica. A gente coloca a nossa amostra aqui no Erlenmeyer, transfere do frasco, onde está a solução amostra, para um becker, do becker com a pipeta volumétrica, transfere uma alíquota aqui para o Erlenmeyer. E a solução padrão, aquela solução de referência, solução de concentração conhecida, que tem ali dentro dela uma espécie que vai seletivamente reagir com o analito da minha amostra, a gente coloca aqui na bureta. E aí abre aqui essa torneirinha de maneira controlada para deixar que essa solução padrão escoe e entre em contato com a solução amostra que está aqui no Erlenmeyer para que a reação aconteça. Pelo volume, né? Quando a reação acontecer, se completar, a gente fecha a torneirinha e lê o volume que foi gasto nessa reação. A partir desse volume é que a gente consegue calcular qual era a concentração do analito dentro da nossa amostra. Então, isso é a técnica de titulação que a gente vai realizar no laboratório, tá? Quais são os cuidados que a gente deve ter ao usar o bureta? Vamos ver. Então, olha só. Primeira coisa, vamos lá ambientar ou condicionar a nossa bureta, né? Do mesmo jeito que a gente fez com a pipeta volumétrica, a gente também vai fazer com a bureta, ou seja, coloca um pouquinho de solução dentro da bureta. A gente pode fazer isso com a ajuda de um funil. E aí, coloca a bureta na horizontal e vai girando nas mãos para que o líquido, né, daquela solução padrão que você vai enchê-la, toque em todas as suas paredes. Abre a torneirinha e esvazia toda a bureta. Depois que fez isso umas 2, 3 vezes, aí você fecha a torneirinha e enche até o final, tá? Quando você enche a bureta, a parte que ficou abaixo da torneirinha não tem solução, tem ar. Então você vai abrir a torneirinha e deixar que o líquido escoe para também preencher aquela parte. Vai verificar se ficou alguma bolha de ar. Se tiver ficado, você deixa que escoe líquido até que todas as bolhas de ar saiam. Preenche novamente a bureta acima do zero, tá? E depois abre a torneirinha para que ela fique no zero. Então, ó, verifica se ainda ficou alguma bolha. Enche até acima do zero.
E aí depois deixa escoar um pouquinho para que o menisco fique no zero da bureta, né? Então isso a gente chama de aferir a bureta. Verifica se tem algum vazamento. Se tiver, tenta eliminar. Se não for possível eliminar, troca de bureta, tá? E aí a gente vai depois, quando iniciar a titulação, vamos adicionar o titulante, ou seja, abrir a torneirinha para que aquela solução titulante, aquela solução padrão, escoe de forma controlada e lenta, gota a gota, tá? Para dentro do Erlenmeyer é onde está a sua solução amostra, que deve estar sob agitação constante, até que haja a sinalização adequada de que a reação se completou. Você fecha a torneirinha e vai verificar qual foi o volume utilizado. Então, você pode utilizar um cartãozinho de leitura como esse, que é um papel branco com uma listra negra, para colocar por trás da bureta para facilitar a leitura. Tá? E aí, você estima, né, o volume gasto através das marcações que tem na bureta, e esse volume é o que você utiliza para fazer os cálculos da concentração da sua amostra. Uma outra vidraria de precisão muito utilizada na análise volumétrica quantitativa é o balão volumétrico. Observem que a gente sempre está usando esse nome volumétrico, porque são exatamente vidrarias que são produzidas com vidro especial e com uma área interna estritamente calculada, né? Exatamente calculada para conter um determinado volume, tá? Então são vidrarias de precisão, medem volumes muito exatos, tá? Esse balão volumétrico ele é utilizado principalmente para preparar soluções ou diluir soluções, tá? Ele é um frasco que tem um formato próximo, né, ao formato de pera, tá? E que tem também uma marca de aferição, assim como tem as pipetas volumétricas. Essa marca de aferição diz que se eu preencher, por exemplo, esse balão específico aqui com um líquido e o menisco, a parte inferior do menisco do líquido, tocar essa marca de aferição, significa que eu tenho ali 250 ml daquela solução, tá? Existem balões de vários tamanhos, entre 5 até 10 litros, e existe também balão até de 1 ml, mas esses são menos utilizados, tá? Então, toda vida que eu precisar preparar uma solução, seja solução padrão, seja solução amostra, eu vou recorrer a um balão volumétrico. Uma coisa importante de lembrar é que nenhuma vidraria de exatidão, nem a pipeta volumétrica, nem a bureta, nem o balão volumétrico devem ser aquecidos. Terminou a prática, lavou tudo, deixa em cima da bancada para que eles sequem naturalmente. Não pode colocar na estufa, porque se eu colocar na estufa, o vidro vai dilatar. E aí, como o produto, né, que é colocado para a marca de aferição tem uma natureza diferente do frasco, eles vão ter dilatações diferentes. Então pode ser que quando ele resfriar, que volte, ele não fique exatamente na mesma marca e eu perco a exatidão da minha vidraria de precisão, da minha vidraria volumétrica. Então não devo de forma alguma aquecer. Os Erlenmeyers. Os Erlenmeyers são frascos cônicos que são utilizados principalmente para realizar uma titulação. Ele geralmente contém a amostra e recebe a solução padrão que vai sendo gotejada lentamente através da bureta para entrar em contato para que a reação aconteça. Mas ele também serve para aquecer, tá? Por que ele é muito utilizado, e especialmente na titulação? Porque a titulação ela deve acontecer sob agitação. Como ele é triangular, né, aqui o seu formato, ou seja, ele é mais estreito na parte superior do que na parte inferior, quando a gente agita, é mais difícil que haja respingo da solução para fora do frasco. Quando a solução vai tentar sair, ela já vai bater nas paredes e volta, tá? Então há uma diminuição na possibilidade de perdas. Mas eu também posso utilizá-lo para aquecer. Ele não é uma vidraria de precisão, não é uma vidraria volumétrica. Apesar de ter essas marcações, ele mede apenas volumes aproximados.
Então, quando eu preciso aquecer uma solução, eu posso usar um Erlenmeyer sem problema algum. Do mesmo jeito o Becker ou copo, ele não é uma vidraria de precisão, tem marcações aqui, mas os volumes que eles medem são apenas aproximados. Eles podem servir para aquecer soluções, para fazer reações de precipitação, para receber soluções onde a gente vai, por exemplo, colocar a pipeta para retirar. Tá? Então, a gente também tem vários tamanhos e vários materiais, né? De plástico, de vidro, obviamente que para aquecer ninguém vai usar o de plástico, tá? Então, a gente tem Beckers que vão aí de 80 ml até 4 litros ou mais.